Hoje vamos falar da arte de se comunicar, da arte de falar, mas principalmente da arte de ouvir. Você já deve ter ouvido falar dos cursos de oratória, talvez já fez algum curso de oratória. Rubem Alves, num belíssimo texto, ele nos fala que gostaria de fazer um curso de escutatória, mas aí ele diz assim, olha, só que não sei se alguém vai querer se inscrever porque as pessoas não estão preocupadas em ouvir, em escutar, apenas em falar. Então, se comunicar não é só falar, principalmente é escutar. Mas será que nós sabemos escutar? Eu muitas vezes me pergunto, será que eu realmente estou escutando aquilo que o meu interlocutor está dizendo? Eu, como terapeuta já há mais de 30 anos, eu muitas vezes me pergunto, será que eu realmente estou ouvindo a angústia, o sofrimento, a intenção mais profunda, o que está num nível inconsciente até para o próprio cliente? Então, a arte de ouvir, ela é fundamental em toda a comunicação, mesmo na comunicação entre pais e filhos, na comunicação entre companheiros, entre colegas. E nós deveríamos, talvez desde o início, do nosso aprendizado, aprender mais. Talvez não devêssemos sentar um atrás do outro na escola, mas em círculo para nos enxergarmos mais, perceber a linguagem que acontece não só nas palavras, mas também naquilo que não é dito. A linguagem que acontece no brilho dos olhos, a linguagem que acontece na expressão, nas milhares de possíveis expressões que acontecem no nosso corpo. O como é que as coisas são ditas. Muitas vezes o como é dito, ele tem um impacto muito mais profundo do que aquilo que é dito. Às vezes um olhar marca profundamente e é lembrado por muito tempo. E nós muitas vezes não ouvimos porque a nossa cabeça está muito cheia de nossas certezas, de nossas crenças, de nossas convicções, que às vezes não há espaço para sermos flexíveis, para nos perguntarmos se estamos sendo suficientemente humildes, né? Porque quando nós partimos do pressuposto que já sabemos, muitas vezes não há espaço para aprender mais. Muitas vezes eu me pergunto se a dúvida não aproxima mais as pessoas do que a excessiva certeza. Eu mesmo me lembro de momentos que eu cometi graves enganos por não ter dúvidas, por ter certeza demais. E às vezes a certeza é tanta que a gente não se pergunta, será que eu estou certo? E esse exame, essa autoobservação que vem da meditação, ela é fundamental para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento, para nossas relações, para a saúde, nossa saúde e a saúde das nossas relações. O verdadeiro diálogo acontece quando nós temos espaço para perceber o outro, quando nós temos paciência para escutar o outro. Agora, muitas vezes nós estamos tão acelerados, uma porção de coisas que eu quero dizer, uma porção de coisas que eu quero perguntar, eu não quero esquecer tal coisa, ninguém pode me interromper porque aí eu vou esquecer o que eu vou dizer. É como se houvesse uma corrida, uma competição. Então, ouvir de verdade, dialogar de verdade, estar com o outro, se conectar de verdade é uma arte muito fina. Uma arte muito fina que é preciso presença, é preciso essa paz-ciência, a ciência da paz. Estar em contato com o nosso centro vazio, um vazio que é fértil, um vazio onde podem florescer muitas sementes. Então existe uma diferença entre ouvir e escutar. Os sons nos chegam, muitas vezes de uma forma quase que automática nós ouvimos, mas realmente escutar, perceber o sofrimento que existe, a angústia que existe, o que vem de dentro, o que vem da alma do outro, realmente é algo que poucos conseguem. Rubem Alves também nos fala
de um grupo de índios norte-americanos. Um amigo dele estava lá e ele contava que os índios se reuniam para uma cerimônia e ficavam muito tempo em silêncio para ouvir o essencial, que às vezes vem de muito além das palavras. É como os pianistas, né? Que se reúnem muitas vezes e eles ficam em silêncio para ouvir a musicalidade, as notas essenciais. É como os monges, que muitas vezes fazem uma espécie de jejum de silêncio. E nesse jejum de silêncio permanecem bastante tempo sem falar, e quando voltam a falar com mais consciência. Voltam a falar com ciência. Então, é importante que nós aprendamos com as tradições da sabedoria da humanidade. Muita coisa foi aprendida, ensinada, e nós podemos estar atentos. No nosso momento que vivemos hoje de muita aceleração, muita pressa, muita ansiedade, muita agitação, muitas vezes não temos espaço para verdadeira comunicação. E isso está presente numa sala de aula, está presente num diálogo familiar, num diálogo entre colegas, entre amigos. E justamente as relações se aprofundam mesmo na medida que as pessoas conseguem se ouvir, fazer esse silêncio interno, esse silêncio da alma. A partir desse momento que as pessoas conseguem realmente ouvir é quando estão no papel, por exemplo, de mergulhadores. Então, no fundo do mar, ele não pode falar. O mergulhador ele está totalmente atento a todos os sons. Quando nós estamos sozinhos no meio da natureza, às vezes nós ouvimos coisas que ficamos maravilhados com o detalhamento e a riqueza que a natureza nos oferece. Tá? Eu já tive a experiência de acordar cedinho antes do sol nascer e me colocar no meio de um lago, de uma floresta, e ouvir aquela riqueza imensurável da vida se manifestando. Será que nós podemos estar atentos assim também a outras pessoas? Eu creio que isso é um exercício que deve ser diário, né? Para nós aprendermos cada vez mais a estabelecer uma conexão profunda, conexão com a alma do outro e com a nossa própria. Tem um amigo de muitos anos que eu encontrei há algum tempo e eu percebi assim que à medida que nós íamos falando, enquanto eu tentava expressar uma ideia, ele sempre, peraí que eu vou te mostrar uma coisa, eu estou ouvindo o que está dizendo, mas eu vou fazer outra coisa, tal. Então uma inquietação tão grande que me deixava vazio, fértil, consegue então uma comunicação profunda, uma comunicação do espírito. Os monges muitas vezes fazem uma experiência de um jejum de palavras, como nós falamos, né? E buscar vamos falar com consciência profunda, consciência do momento, consciência da necessidade, não só da minha necessidade, como a necessidade do outro. E isso é uma experiência que faz com que há um amadurecimento e uma conexão entre as pessoas muito enriquecida. Nós precisamos estar atentos ao nosso próprio processo emocional, ouvir a nós mesmos. Há momentos que nós precisamos digerir, assimilar o que nos acontece. Precisamos também perceber o que nós temos que soltar, deixar ir embora, porque muitas vezes nos apegamos demais a coisas que aconteceram, há momentos ruins, difíceis que aconteceram e também há momentos de sucesso, momentos de vitória, que queremos nos apegar àquilo porque muitas vezes no presente aquilo não está acontecendo. Então, talvez aquelas coisas a que ficamos presos na nossa memória,
podem muitas vezes nos impedir de caminharmos mais rápido, de fluirmos mais para frente, para o alto. Só quando nos esvaziamos de verdade é que criamos um espaço maior para crescer, um espaço maior para prosperar. Muitas pessoas enchem a sua casa tanto, que não cabe mais nada. E alguns já fizeram a experiência de começar a dar tudo aquilo que não precisa, e quando aquele silêncio ocorre, ou quando aquele vazio de limpeza acontece daquilo que elas já não precisam mais, aí surgem novas coisas. E também a sua mente se enche de inspiração, de ideias. Parece que tudo começa a fluir, porque a maneira como nós nos vestimos, tratamos a nossa casa, conforme nós também nos relacionamos com as coisas, isso também se reflete na nossa comunicação. Então, ter essa atitude de nos esvaziar e permanecer e perceber, ter essa atitude de nos esvaziar e perceber o estado de impermanência, que é a coisa mais permanente no universo é a própria mudança, perceber que tudo está mudando sempre, e isso nos dá uma consciência maior. E às vezes eu me pergunto se a gente realmente escuta, porque tão preocupados estamos em colocar uma coisa para o outro e mais uma coisa e tal, que enquanto o outro está falando, às vezes nós estamos fazendo outra coisa e fica evidente, fica claro, o nosso corpo mostra que nós não estamos presentes, estamos ocupados com outra coisa. E o que a pessoa mais quer é ser ouvida, é ser compreendida, perceber a inteira paciência. Paciência. Eu visitei uma professora da minha infância, e aí eu conheci também o seu esposo, que já conhecia no tempo que ela era minha professora, e uma coisa me impressionou muito no seu companheiro, que é a capacidade de estar totalmente presente. Então, aquilo assim foi uma coisa que me impressionou muito. E isso é uma grande qualidade, a capacidade de estar totalmente disponível, realmente presente. Isso é algo que eu venho buscando ainda, porque esse desenvolvimento, essa capacidade de estar presente da comunicação é algo que nós desenvolvemos ao longo de toda a vida. E às vezes nós não ouvimos porque estamos tão preocupados com a próxima coisa que nós vamos dizer, ou a anedota mais interessante do que a que o outro está contando, ou uma nova pergunta, e há pessoas que fazem uma pergunta e faz outra e não escuta a resposta, né? Porque muitas vezes o seu pensamento passa por uma síndrome de aceleração, e nessa rapidez excessiva não há esse espaço muitas vezes de silêncio. E um dia eu me dei conta assim que sempre que eu estava lendo, tinha uma música ouvindo, eu precisava ouvir uma música ao mesmo tempo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu me dei conta que quando eu dava aquele espaço de silêncio realmente, né, fazer uma coisa e realmente deixar o restante do espaço realmente em silêncio, isso me dava muito mais novas ideias, porque de outra forma a mente está sempre ocupada, né? Precisamos nos dar conta que o nosso corpo e o nosso sistema, ele presta atenção em uma coisa de cada vez, né? Então, quando nós fazemos duas, três coisas, nossa atenção se alterna, mas não é como estar totalmente presente. E uma pessoa, quando ela está buscando atenção, está buscando às vezes como uma tábua de salvação a nossa atenção, ela percebe se nós estamos totalmente presentes ou se nós estamos flutuando, se nós estamos de alguma forma dispersos, viajando, né? Então eu vejo muitas pessoas assim numa espécie de competição, cada uma querendo contar algo maior e melhor, ou
quando duas pessoas estão se queixando da vida, uma conta uma desgraça, aí tenta mas isso não é nada, e vai contar uma coisa maior, isso não é nada. Às vezes a pessoa chega até a dizer, isto não é nada, ou seja, como se o que o outro estivesse trazendo não é tão importante, ou é tolo, ou é algo que não tem valor. E o que nós mais precisamos na nossa comunicação é nos sentir validados, nos sentir aceitos pelo outro e por nós mesmos. Um momento que as pessoas conseguem realmente ouvir é quando estão no papel, por exemplo, de mergulhadores. Então, no fundo do mar, ele não pode falar, o mergulhador ele está totalmente atento a todos os sons. Quando nós estamos sozinhos no meio da natureza, às vezes nós ouvimos coisas que ficamos maravilhados com o detalhamento e a riqueza que a natureza nos oferece. Tá? Eu já tive a experiência de acordar cedinho antes do sol nascer e me colocar no meio de um lago, de uma floresta, e ouvir aquela riqueza imensurável da vida se manifestando. Será que nós podemos estar atentos assim também a outras pessoas? Eu creio que isso é um exercício que deve ser diário, né? Para nós aprendermos cada vez mais a estabelecer uma conexão profunda, conexão com a alma do outro e com a nossa própria. Grandes compositores dizem que é no silêncio que as melhores músicas acontecem. É no silêncio que as notas se combinam. É preciso esvaziar todos os estímulos para que realmente aconteça a música, com todo o encantamento que ela pode trazer. Se nós quisermos realmente estabelecer uma comunicação rica, nós quisermos ter o acesso à nossa fonte de inspiração, termos acesso ao encantamento da vida, nós precisamos aprender a ouvir a nós mesmos, ouvir o outro, ouvir o que não é dito, ouvir o que está ao redor, e aí nós vamos ouvir o universo e expressar o melhor que nós temos a expressar e poder assimilar do outro tudo aquilo que vai enriquecer a nossa relação. E isso é se comunicar de verdade, de uma forma refinada. Muitas vezes a dificuldade de ouvir, ela acontece porque nós estamos com pressa ou queremos que o cara nos fale, queremos que a outra pessoa nos fale com uma síntese, né? Mas muitas vezes ela tem o seu próprio ritmo. E às vezes a gente diz, mas isso já passou o prazo de validade, né? Mas acontece que para muitas pessoas elas ficaram ligadas ou presas em algo que passou há muito tempo. E para ela aquele tempo é importante. Então nós saímos assim do nosso foco, do nosso julgamento, do nosso diálogo interno e realmente estarmos em silêncio para ouvir o outro no ritmo que ele precisa e da forma que ele precisa. Isso realmente é uma habilidade que é necessário se desenvolver para estabelecer uma comunicação completa. E muitas vezes a comunicação não acontece por falta simplesmente de paciência mesmo. Porque, digamos assim, essa disponibilidade de ouvir o outro é algo que poucos têm. E é algo que eu venho procurando desenvolver cada vez mais.